Você já teve aquele momento na vida em que parece que o chão desapareceu debaixo dos seus pés? Sabe quando você faz planos, constrói sonhos, investe tempo e amor em algo, e de repente uma tragédia vem e leva tudo embora? Pode ser a morte de alguém, um divórcio inesperado, uma falência financeira ou um diagnóstico médico. Você olha ao redor e só vê destroços. O silêncio na casa grita mais alto que qualquer barulho. A história que vamos conhecer hoje começa exatamente assim, no fundo do poço. Não é uma história sobre heróis de guerra ou grandes profetas. É a história de duas mulheres. Uma idosa e amarga que achava que Deus a tinha castigado, e uma jovem estrangeira que perdeu o marido cedo demais. Elas não tinham dinheiro, não tinham proteção, e aos olhos da sociedade não tinham futuro. O nome dela é Ruth. Se você sente que perdeu tanto que não tem forças para recomeçar, eu preciso que você ouça essa história até o fim. Porque Deus vai te mostrar hoje que, às vezes, o fim de um capítulo doloroso é apenas a introdução para o maior milagre da sua vida. Para entender a dor de Ruth, precisamos voltar um pouco. Tudo começou com uma decisão desesperada de um homem chamado Elimeleque. Havia fome em Israel. A casa do pão, Belém, estava sem pão. Com medo de ver a família passar necessidade, Elimeleque pegou a esposa Noemi e os 2 filhos e fugiu para Moabe. Preste atenção nisso. Moabe era uma nação inimiga de Deus. Era um lugar de idolatria. Muitas vezes, no desespero da crise, nós tomamos decisões precipitadas. Nós saímos do lugar da promessa e vamos para o território inimigo, achando que lá a vida será mais fácil. Achando que lá vamos ganhar dinheiro mais rápido ou encontrar um amor mais fácil. Mas o que parecia uma solução virou uma sepultura. Eles se estabeleceram lá. Os filhos cresceram e se casaram com moças moabitas, Orfa e Ruth. Parecia que a vida estava normal, mas então a morte começou a bater na porta. Primeiro morreu Elimeleque, o pai. Noemi ficou viúva, mas ainda tinha os 2 filhos para sustentá-la. Passaram-se 10 anos, e então o impensável aconteceu. Morreu Malom e morreu Quilion. Em um curto espaço de tempo, aquela casa que era cheia de homens fortes, agora tinha 3 caixões. Imagine o jantar naquela casa. 3 mulheres vestidas de preto, 3 viúvas. Não havia choro de netos, não havia risada de marido, só havia o eco da solidão. Noemi olhava para as noras e via o fim da sua linhagem. Ruth olhava para o futuro e via apenas a pobreza. Ser viúva naquela época era uma sentença de miséria. Noemi ouviu dizer que o Senhor tinha visitado seu povo em Belém e que havia comida novamente. Ela decidiu voltar. Mas ela não voltou feliz. Ela voltou derrotada. Ela disse para si mesma: "Eu saí cheia e o Senhor me fez voltar vazia." Ruth e Orfa começaram a caminhar com ela. Mas no meio da estrada, na fronteira entre Moabe e Israel, Noemi parou. Ela olhou para aquelas 2 moças jovens e bonitas e teve uma crise de consciência. Ela disse: "Minhas filhas, voltem. Voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja bondoso com vocês, como vocês foram com os falecidos e comigo." Noemi estava sendo lógica. Ela disse: "Eu sou velha demais. Mesmo que eu me casasse hoje e tivesse filhos, vocês esperariam eles crescerem? Não. A minha vida acabou, mas a de vocês não. Vão buscar novos maridos em Moabe." Houve muito choro. Elas gritavam e choravam abraçadas no meio da estrada poeirenta. Orfa olhou para a sogra, olhou para o caminho de Israel, que prometia pobreza e preconceito por ela ser estrangeira, e olhou para trás para Moabe, onde estava sua família e seus deuses. Orfa fez o cálculo racional. Ela beijou a sogra e voltou. Ninguém pode julgar Orfa. Ela escolheu a segurança. Ela escolheu o que a maioria de nós escolheria. Mas Ruth ficou parada. Noemi insistiu: "Olha, a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vai tu também após ela." Aqui acontece o milagre. Ruth não estava olhando para a lógica. Ela estava olhando para algo maior. Durante os 10 anos de sofrimento, Ruth viu algo em Noemi, ou melhor, no Deus de Noemi, que os deuses de Moabe não tinham.
Ela viu que mesmo na tragédia havia uma aliança eterna. Ruth agarrou Noemi. O texto dá a entender que ela se apegou fisicamente a ela. E Ruth fez a declaração de lealdade mais poderosa de toda a Bíblia. Ela olhou nos olhos daquela velha senhora amarga e disse: "Não me peças para te deixar, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus." Você entende o peso disso? Ruth estava dizendo: eu estou renunciando minha nacionalidade, eu estou renunciando minha religião, eu estou renunciando a chance de casar de novo em Moabe. Eu prefiro ser uma mendiga em Israel com o teu Deus, do que ser uma princesa em Moabe sem ele. Ela queimou a ponte de volta. Não havia plano B. Era Deus ou nada. A viagem de Moabe a Belém foi longa e perigosa. Cerca de 80 quilômetros a pé, subindo montanhas, 2 mulheres sozinhas. Quando elas finalmente entraram em Belém, a cidade parou. Belém é uma cidade pequena, todo mundo se conhece. As mulheres da cidade olharam para aquela senhora cansada, com roupas gastas, rosto queimado pelo sol e marcado pela tristeza, e cochichavam. Não é esta Noemi? A pergunta carregava um choque. Não é esta a esposa rica de Elimeleque que saiu daqui há 10 anos? Olha como ela está acabada. A vergonha social é terrível. Noemi não aguentou os olhares de pena. Ela respondeu com uma das frases mais duras da Bíblia. Não me chameis Noemi, que significa doce ou agradável. Chamai-me Mara, que significa amarga, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Veja o estado emocional dela. Noemi estava tão cega pela dor que ela mudou a própria identidade. Ela olhou para o céu e disse: Deus me afligiu. Eu saí cheia e voltei vazia. Vazia. Isso não era verdade. Ruth estava em pé, bem ao lado dela. Ruth, uma mulher jovem, forte, leal, que tinha largado tudo por ela. Mas a amargura faz isso com a gente. Ela nos deixa cegos para as bênçãos que restaram. Noemi tinha um tesouro ao lado dela, mas só conseguia chorar pelo que tinha perdido. Se você está recomeçando hoje, cuidado com o espírito de Mara. Não deixe a sua perda definir o seu nome. Você não é o falido, você não é a divorciada. Você é filho de Deus passando por uma estação difícil. Chegaram em casa, uma casa abandonada das terras do marido, e a realidade bateu. Não havia comida. A despensa estava vazia. Elas precisavam comer. Noemi estava deprimida demais para sair. Ela ficou no quarto escuro do luto. Ruth, a estrangeira, a princesa de Moabe, teve que tomar a frente. Ela disse: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele a cujos olhos eu achar graça. Para entender a humilhação disso, você precisa conhecer a lei de Israel. Em Levítico, Deus ordenou que na colheita, os donos das terras não colhessem os cantos do campo, e se deixassem cair alguma espiga, não podiam voltar para pegar. Aquilo ficava para os pobres, as viúvas e os estrangeiros. Era o auxílio emergencial da época. Mas não era a cesta básica entregue em casa. Você tinha que ir lá e disputar a comida no chão. Imagine Ruth. Ela não conhecia ninguém. Ela falava com sotaque. Ela era de um povo inimigo. Ela foi para os campos de cevada debaixo do sol escaldante do Oriente Médio. Ela teve que se curvar centenas de vezes para pegar cada grãozinho que caía. Suas costas doíam. Suas mãos ficaram calejadas. O suor escorria. Ela estava misturada com os mendigos da cidade. Ela poderia ter dito: Eu não nasci para isso. Eu sou viúva de um homem nobre, mas o orgulho não enche barriga. Ruth nos ensina que para Deus nos levantar, às vezes precisamos descer. Ela não ficou esperando um milagre sentada. Ela foi trabalhar no pior emprego possível. E Deus honra quem se movimenta. Ruth saiu de manhã sem rumo. Ela não tinha GPS. Ela não sabia de quem eram as terras. Ela apenas escolheu um campo e começou a trabalhar. E aqui a Bíblia usa uma frase maravilhosa. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo que era de Boaz. Preste atenção. Não existe sorte no reino de Deus. Existe providência. Entre dezenas de fazendeiros em Belém, os passos de Ruth foram guiados, como um imã,
exatamente para o campo do único homem que poderia salvá-las. Boaz. Quem era Boaz? A Bíblia diz que ele era um homem valente e poderoso, muito rico e parente de Elimeleque. Pouco tempo depois, Boaz chegou ao campo para inspecionar a colheita. Note o caráter desse homem. Ele não chega gritando. Ele diz aos ceifeiros: "O Senhor seja convosco." E eles respondem: "O Senhor te abençoe." Era um ambiente de fé. Ruth estava segura ali, mas ela ainda não sabia. Boaz passou os olhos pelos trabalhadores e viu aquela figura diferente. Uma moça que não parava de trabalhar, nem para beber água. Ele perguntou ao capataz: "De quem é esta moça?" O capataz respondeu: "É a moça moabita que veio com Noemi." Naquele momento, os olhos de Boaz se fixaram em Ruth. Deus estava armando o cenário. Ruth achava que estava apenas catando lixo para sobreviver, mas ela estava, na verdade, pisando no palco do seu futuro casamento. Você nunca sabe quem está te observando quando você está sendo fiel no pouco. Ruth estava suja, cansada e pobre, mas a dignidade dela brilhou mais forte que a pobreza. Boaz se aproximou de Ruth. Imagine o coração dela disparando. Ela devia esperar uma expulsão. "Saia daqui, estrangeira." Mas Boaz disse algo que mudou o dia dela. "Ouve, minha filha. Não vás colher em outro campo. Fica aqui junto das minhas servas." Ele não apenas permitiu que ela ficasse, ele criou um perímetro de segurança ao redor dela. Ele disse: "Eu dei ordem aos meus servos para que não te toquem." Naquela época, uma mulher sozinha no campo corria risco de abuso. Boaz garantiu a integridade física dela, e ele foi além. "Quando tiveres sede, vai aos vasos e bebe do que os servos tiraram." Isso era inédito. Normalmente, os estrangeiros tinham que tirar sua própria água do poço. Trabalho pesado. Boaz disse: "Beba da minha água, eu te sirvo." Ruth ficou em choque. A Bíblia diz que ela caiu com o rosto em terra. Ela perguntou com toda a sinceridade do mundo: "Por que achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira?" A resposta de Boaz é a chave teológica desse vídeo. Ouça o que ele disse: "Me contaram tudo o que fizeste pela tua sogra, como deixaste pai e mãe e vieste para um povo que não conhecias." E então ele profetizou: "O Senhor retribua o teu feito e te seja dada plena recompensa pelo Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio." Olha que imagem linda. Boaz não disse que ele era o refúgio. Ele disse que Ruth tinha corrido para debaixo das asas de Deus, e por isso Deus a estava protegendo através dele. Quando você decide se refugiar em Deus, Ele move pessoas na terra para serem a resposta da sua oração. Chegou a hora do almoço. Ruth provavelmente ia se sentar longe, num canto, para comer o pão seco que trouxe de casa. Mas Boaz gritou: "Vem para cá. Come do pão e molha o teu bocado no vinho." Ele a convidou para a mesa, e ele mesmo a serviu. O texto diz que ele deu grãos tostados para ela, e ela comeu, fartou-se e ainda sobrou. De manhã, ela não tinha nada. Ao meio-dia, ela tinha sobra. Esse é o Deus da abundância. Mas o melhor aconteceu depois do almoço. Quando Ruth voltou para o trabalho, Boaz chamou seus funcionários num canto e deu uma ordem secreta e maravilhosa. Deixem ela colher até no meio dos feixes. E mais, tirem propositalmente algumas espigas dos feixes e deixem cair no chão para que ela as apanhe, e não a repreendam. Isso é incrível. Boaz mandou seus servos fingirem que eram desastrados. Ele não quis dar a comida na mão dela para não humilhá-la. Ele queria que ela continuasse trabalhando e sentindo a dignidade do esforço, mas ele facilitou o milagre. Ruth olhava para o chão e pensava: "Nossa, hoje os ceifeiros estão deixando cair muita coisa. Deus é bom." Mal sabia ela que o dono do campo estava agindo nos bastidores. Deus faz isso com você. Às vezes as coisas começam a dar certo do nada. O cliente fecha, o dinheiro aparece, a porta abre. Você pensa que é sorte, mas é o dono do campo que deu ordem aos anjos. Facilita o caminho dele. Deixa cair umas bênçãos extras ali. No final do dia, Ruth bateu o feixe e deu quase 20 quilos de cevada. Isso era comida para semanas. Quando ela chegou em casa carregada,
Noemi quase caiu para trás. Os olhos da velha senhora brilharam. Onde é que você trabalhou hoje? Bendito seja o homem que reparou em ti. Rute respondeu. O nome do homem é Boaz. Nesse momento, o clima na casa mudou. Noemi gritou. Esse homem é nosso parente, ele é um dos nossos resgatadores. Aqui a história muda de sobrevivência para redenção. Noemi explicou para Rute que Boaz não era um fazendeiro qualquer. Ele era um Goel, um parente resgatador. Pela lei, ele tinha o poder, se quisesse, de casar com Rute e comprar as terras da família de volta. A esperança reacendeu no coração daquelas viúvas. Os dias se passaram. Rute trabalhou fielmente no campo de Boaz até o fim da colheita de cevada e de trigo. Mas a colheita acabou. E Boaz? Bem, Boaz não fez nada. Ele era gentil, protetor, generoso, mas não tocou no assunto de casamento. Talvez ele se achasse velho demais para Rute. Talvez não quisesse impor nada. Mas Noemi sabia que Rute não podia viver de favor para sempre. Elas precisavam de um lar, não apenas de comida. Então, Noemi traçou um plano ousado. Ela disse, minha filha, não hei de eu buscar descanso para ti? Esta noite, Boaz vai peneirar a cevada na eira. Lava-te, unge-te, veste os teus melhores vestidos e desce até lá. O plano era arriscado. A eira era o local de trabalho onde os homens dormiam para vigiar os grãos. Uma mulher aparecer lá à noite poderia ser confundida com uma prostituta. Rute poderia ser humilhada ou expulsa, mas Noemi deu a instrução final. Quando ele for dormir, repara o lugar. Vai, descobre-lhe os pés e deita-te. Ele te dirá o que deves fazer. Rute poderia ter dito, isso é loucura, o que vão pensar de mim? Mas ela confiou. Ela disse, tudo quanto me disseres, farei. Às vezes, Deus espera que a gente dê um passo de fé que parece ilógico. Ele espera que a gente se exponha para que o milagre aconteça. A noite caiu. Boaz comeu, bebeu e, com o coração alegre, foi dormir ao pé de um monte de grãos. Tudo estava em silêncio. Rute veio de mansinho na ponta dos pés. O coração dela devia estar batendo na garganta. Ela levantou a ponta da capa de Boaz, descobriu os pés dele e se deitou ali, encolhida. Era um gesto de submissão profunda. Na cultura da época, ela estava se colocando na posição de serva que pede proteção. No meio da noite, Boaz estremeceu. Ele acordou com frio nos pés. Ele se virou e levou um susto. Havia uma mulher deitada ali. Ele perguntou no escuro, quem és tu? A resposta de Rute é a virada da história. Ela não gaguejou. Ela disse, sou Rute, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o resgatador. Entenda o que ela fez. Ela pediu Boaz em casamento. Na cultura judaica, estender a capa sobre uma mulher era símbolo de matrimônio. Ezequiel 16:8 fala que Deus estendeu seu manto sobre Israel para casar com ela. Rute estava dizendo, você é meu parente resgatador, cumpra a lei, me tire dessa viuvez. Ela cobrou a promessa. Qual foi a reação de Boaz? Ele ficou ofendido? Ele achou ela atirada? Não, ele disse, bendita sejas tu pelo Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última bondade do que a primeira. Boaz ficou honrado. Ele percebeu que Rute, sendo jovem e bonita, poderia ter buscado rapazes jovens, ricos ou pobres. Mas ela escolheu ele, um homem mais velho, para honrar a família de Noemi e cumprir a lei de Deus. Ele viu caráter nela, não interesse. Boaz, emocionado, fez uma promessa solene ali mesmo, sob a luz das estrelas. Não temas, tudo quanto disseste eu farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Mas havia um problema, um nó jurídico. Boaz disse, é verdade que eu sou o resgatador, mas existe um parente mais próximo do que eu. Pela lei de hierarquia, esse outro parente tinha a preferência de compra. Boaz não podia passar por cima dele. Ele disse, espera até amanhã. Se ele te resgatar, bem. Mas se ele não quiser, vive o Senhor, que eu te resgatarei. Ele fez um juramento de sangue. Rute ficou deitada aos pés dele até o amanhecer, protegida. Antes de clarear o dia, para que ninguém falasse mal dela, Boaz a mandou embora.
mas ele não a deixou ir vazia. Ele encheu o manto dela com 6 medidas de cevada. Era um sinal para Noemi. Era como se dissesse: não vou descansar enquanto não resolver isso. Ruth voltou para casa. Noemi perguntou: como foi, minha filha? Ruth contou tudo e mostrou a cevada. Noemi, sábia, disse a frase que encerra este bloco: sossega, minha filha, até que saibas como terminará o caso, porque aquele homem não descansará enquanto não concluir hoje este negócio. A bola estava com Boaz, e ele ia jogar para ganhar. O sol mal tinha nascido e Boaz já estava na porta da cidade. Era ali que os negócios legais aconteciam. Ele reuniu 10 anciãos, as testemunhas oficiais, e esperou. Logo, passou o tal parente mais próximo, o homem que poderia estragar tudo. Boaz o chamou. Vem cá, fulano, senta aqui. Boaz foi estrategista. Ele começou falando de negócios. Noemi voltou de Moabe e está vendendo a parte da terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Você tem a preferência de compra. Quer comprar? O homem pensou rápido. Terras extras? Aumentar meu patrimônio? Claro, ele respondeu. Eu comprarei. O coração de quem ouvia devia ter parado. Parecia que o plano tinha dado errado. Mas Boaz tinha uma carta na manga. Ele disse: no dia em que comprares o campo, também terás que tomar por mulher a Ruth, a Moabita, para suscitar o nome do falecido na sua herança. O homem travou. Casar com Ruth significava que o filho que eles tivessem não seria herdeiro dele, mas herdaria as terras de Elimeleque. Isso dividiria a herança dos seus próprios filhos. Financeiramente era um risco. O homem respondeu: então eu não posso resgatar. Isso prejudicaria minha própria herança. Pode ficar com o meu direito, Boaz. Para selar o contrato, o homem tirou a sandália e entregou a Boaz. Era o costume antigo. Estou passando meu direito de caminhar nessa terra para você. Boaz levantou a sandália diante de todos e declarou em voz alta: vós sois testemunhas hoje. Eu comprei tudo o que era de Elimeleque e também tomei por mulher a Ruth, a Moabita, para restaurar o nome do falecido. A multidão celebrou. Os anciãos abençoaram Boaz, dizendo: que o Senhor faça a esta mulher como a Raquel e a Lia, que edificaram a casa de Israel. Eles profetizaram que aquela estrangeira seria uma matriarca da nação. Boaz levou Ruth para casa. A ex-viúva pobre, que catava migalhas no chão, agora era a senhora daquelas terras. O Deus que a viu chorar na estrada de Moabe, agora a via sorrir no leito nupcial. E a Bíblia diz: o Senhor lhe concedeu que concebesse, e ela deu à luz um filho. As mulheres de Belém foram até Noemi. Lembra dela? A que queria se chamar Amarga? Elas colocaram o bebê no colo da avó e disseram: bendito seja o Senhor. A tua nora que te ama é melhor para ti do que 7 filhos. Noemi olhou para aquela criança. O luto de 10 anos se dissipou. A vida venceu a morte. A casa que estava vazia agora tinha choro de bebê. Deram ao menino o nome de Obed, que significa servo ou adorador. Mas a maior surpresa Deus guardou para o final. Você pode pensar: que história bonita de superação. Mas é muito mais do que isso. Aquele bebê, Obed, cresceu e teve um filho chamado Jessé. E Jessé teve um filho chamado Davi. Sim, o rei Davi, o maior rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, era bisneto de Ruth. O sangue daquela moabita leal corria nas veias do rei. E não para por aí. Séculos depois, em Belém, na mesma cidade onde Ruth catou migalhas, nasceu outro bebê, um descendente de Davi, um descendente de Ruth, Jesus Cristo. Se você abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 1, vai ver uma lista de nomes masculinos, mas no meio deles brilha o nome dela. Boaz gerou a Obed, de Ruth. Deus pegou uma mulher gentia, viúva e pobre e a colocou na árvore genealógica do Salvador do mundo. Isso prova que o seu passado não define o seu futuro. Não importa se você veio de um lugar errado, como Moabe. Não importa se você perdeu tudo, como Noemi. Quando você se refugia debaixo das asas de Deus, Ele reescreve a sua história. Eu quero orar agora por você que precisa de um recomeço. Feche os olhos
E imagine Deus te pegando pela mão nesse campo de provação. Senhor Deus, nosso resgatador, nós te louvamos, porque Tu és o Deus das segundas chances. Pai, Tu vês este filho e esta filha que estão vivendo o luto. Luto de um casamento que acabou, de um emprego que se foi, de um sonho que morreu. Eles se sentem como Noemi, vazios e amargos. Mas nós profetizamos hoje a unção de Ruth sobre eles. Dá a eles a coragem para levantar e colher nos Teus campos. Prepara o encontro divino. Coloca o Boaz, a providência, no caminho deles. Nós declaramos que a história não acaba em lágrimas. Assim como transformaste a viúva em avó de reis, transforma a dor do meu irmão em um legado de glória. Restaura a família, restaura as finanças, restaura a alegria. Em nome de Jesus, amém. Se você crê que Deus está preparando o seu recomeço, declare isso nos comentários. Escreva agora: Deus é o meu resgate. Essa frase é a sua assinatura de fé. Se inscreva no canal para continuarmos descobrindo esses tesouros da Bíblia. Aqui é o Passos com o Senhor. Fique na paz e até o próximo vídeo.